o capítulo 2 de Gálatas. Versículo 18 em diante. Gálatas 2, versículo 18 ao 20. A palavra de Deus diz assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Até aqui. Senhor nosso Deus, as palavras que Paulo está, ó Deus, falando à igreja dos Gálatas, elas nos visitam todos os dias, porque nós temos também a luta de não regressar do lugar de onde Tu nos tiraste, Senhor. Nós temos a luta de não deixar retroceder aquilo que já foi realizado por Ti em nossas vidas. Fala conosco nessa noite, nesse encerramento, ó Deus, da última semana do projeto de vida que fizemos esse ano. Já sendo, ó Deus, 9 meses decorrido daquela semana em janeiro que nós estivemos aqui neste lugar. Pai querido, que a Tua palavra nessa noite venha a suprir necessidades, tocar e fazer diferença em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta para eu e você pensarmos sobre essa pergunta. O que e com quem nós estamos edificando através do nosso viver diário? O que você tem edificado? E com quem você tem edificado a sua vida? Porque às vezes, queridos, nós partimos do pressuposto que nós somos crentes, né? Somos cristãos, e é lógico que nós estamos edificando com o Senhor. Pois eu vou dizer a você que os Gálatas pensavam a mesma coisa, que eles também estavam edificando com Deus. No entanto, tornou-se necessário que o apóstolo Paulo escrevesse uma carta à igreja na Galácia, para que eles percebessem que eles estavam indo no rumo errado, na direção errada. Por quê? Porque eles receberam uma palavra, inicialmente. Os Gálatas não eram um povo de tradição judaica, na verdade eram ímpios, povos pagãos que se converteram ao Senhor Jesus através da ministração do apóstolo Paulo. Mas agora, não estando mais ele presente, estando ele longe deles, ele se vê obrigado a escrever uma carta, a dizer: o que está acontecendo aí com vocês? Porque vocês começaram bem, caminhando com Jesus, e agora eu estou ouvindo falar que vocês estão tentando aperfeiçoar o relacionamento com Deus através da carne, esquecendo que Jesus morreu por vocês na cruz do Calvário, e se deixando levar pela filosofia, né, pela teologia, pela conversa de alguns homens que se aproximaram de vocês, dizendo-se homens de Deus, mas na verdade eles não são, porque eles estão levando vocês a uma situação de retroação na fé. Irmãos, e é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre gente que está retroagindo na fé. Gente que ao invés de caminhar para frente está andando para trás. Gente que ao invés de crescer está diminuindo. Gente que ao invés de amadurecer está virando criança de novo depois de maduro. Gente que foi limpa pelo sangue de Cristo e que está voltando a se revolver na lama. Esse é o grande problema que nós vivemos hoje, querido. Nós não podemos repetir o mesmo erro dos primeiros cristãos que se converteram do judaísmo e depois de serem cristãos estavam retornando para o judaísmo. E eu digo que até nesse particular há cristãos hoje que estão passando por essa experiência. Aqui mesmo em nossa igreja houve um casal que saiu do nosso meio
e virou judeu, se você não sabe disso. Pode alguém, depois de ter o conhecimento da graça do Senhor Jesus, voltar à lei e tentar salvar-se a si mesmo através de obras, recusando a salvação que nos foi oferecida pelo nosso Senhor Jesus? Pois é, teve um casal da nossa igreja que fez isso, retornando à velha caducidade da letra e de uma lei que ficou para trás, porque agora o que vigora sobre as nossas vidas é o que Paulo está dizendo aqui: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E eu tenho certeza que Jesus não morreu em vão. A confusão hoje, querido, que se dá no coração de muitos cristãos hoje, é que há um sincretismo acontecendo no nosso país. Nós somos uma grande salada, né? Na verdade, o Brasil é uma grande salada, né? Nós somos uma nação tremendamente miscigenada, até mesmo, né, biologicamente falando, nós somos a mistura de tantos povos que no Brasil a gente não consegue definir quem é e quem não é branco, pardo, mulato, né? Porque o Brasil é uma grande mistura. Mas isso não é ruim, isso é até bom, porque em alguns países onde a presença das raças são muito definidas, né, são justamente os países onde hoje encontram-se os maiores problemas na área do racismo, tá? Como, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente percebe que isso tem acontecido em várias denominações. E eu percebo que isso é uma estratégia maligna para confundir a fé de muitos cristãos que hoje não sabem mais se confiam na provisão de Deus ou em algum objeto miraculoso que foi comprado, que a palavra certa é essa, foi comprado na igreja, né, através de uma oferenda, né, porque aí já não é mais oferta, irmãos. Quem compra um objeto miraculoso na igreja, ele não dá uma oferta, ele faz uma oferenda, né? Aí nos lembra aquela situação de alguém que colocava uma oferenda para Iemanjá ou para qualquer outra entidade do espiritismo. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque o Brasil está vivendo isso hoje. E à medida em que os problemas da vida, a crise financeira, né, a crise social que o Brasil vive hoje, a crise de segurança, né, os problemas que a gente vive hoje, parece que apertam ainda mais as pessoas para subirem, como acontecia nos dias de Israel, lá no Antigo Testamento. Quando Israel se afastava de Deus, eles começavam a subir os montes, não para fazer sacrifício ao Senhor, mas para fazer sacrifícios a Baal e a todos os deuses daqueles povos que estavam ali ao redor deles. Como eu falei ontem, né, ao ponto de um homem de Deus, Josué, dizer: olha, vocês querem adorar a quem? Vocês querem fazer aliança com quem? Com os deuses que vocês saíram lá da terra do Egito? Porque Israel, queridos, passou 400 anos dentro do Egito. E agora eles passaram 40 anos pelo deserto e estava ali mais ou menos 20 anos que estavam sendo dirigidos, governados por Josué após a morte de Moisés. Então, queridos, não se apaga uma história de 400 anos com 40 anos ou com 60 anos. Eles ainda traziam impregnados na sua cultura muito daqueles ídolos que eram adorados lá no Egito, e agora piorou, porque eles foram habitar numa nova terra, e eles agora também adotaram a cultura dos amorreus, que era o povo que habitava na terra onde eles estavam lá. E eles, você imagina que confusão, irmãos? Gente que tentava servir a Deus, gente que estava ainda com aqueles ídolos lá do Egito na sua cabeça, e gente que estava agora casando seus filhos com adoradores de deuses daquela terra que Deus falou: não casem com eles. Aí eu vou fazer uma pergunta a você. Você conhece algum evangélico ou evangélica, jovem, moça ou rapaz, que tenha casado com alguém que não é de Jesus? Você conhece alguém? Levanta a mão. Você conhece alguém? Uma pessoa só que fez isso. Você conhece? Não, levanta a mão. Mano. Você conhece uma pessoa que casou com alguém que não era crente? Levanta a mão bem alto. Levanta. Não é você que casou, não. Você conhece? Sabe o que eu estou pedindo para levantar a mão? É para você ver a quantidade de pessoas que estão fazendo isso. Irmãos, tem muita gente fazendo isso. Tem muita moça hoje, muito rapaz, que acha que esse negócio de casamento não tem nada a ver. Eu posso casar com quem eu quiser. Jesus depois dá um jeito. Eu posso escolher quem eu quiser para ser minha
a minha alma gêmea, né? Eu posso escolher quem eu quiser para ser uma... Olha, imagina, irmãos, a Bíblia diz, tornam-se os dois uma só carne. Como é que eu vou ser uma só carne com alguém que não adora a Deus? Como é que eu vou ser uma só carne com o idólatra? Como é que eu vou ser uma só carne com o esotérico? Como é que eu vou ser uma só carne com o bruxo, com o macumbeiro? Mas eu digo, irmãos, que nessa confusão que está a mente de muitos cristãos em nossos dias, eles não estão vendo nada de errado. E aquela velha frase, né, a gente ouve quando vai falar com alguém sobre isso, é: não tem nada a ver. E eu digo a você, tem tudo a ver. Uma coisa que eu pedi a Deus quando eu me converti, eu tive minha primeira experiência com Jesus aos 14 anos para 15 anos de idade. E quando eu realmente estava já transformado por Jesus, cristão, servo de Deus, batizado nas águas, servindo a Deus, e chegou aquela fase de eu pensar assim, quem que vai ser a minha esposa? Irmãos, eu tinha temor e tremor de casar com a pessoa errada. Eu vou confessar aqui, eu tinha temor e tremor. Eu tinha pânico. Sabe por que eu tinha, irmãos? Porque eu vi muitas pessoas naquela época que tinham casado errado, sofrendo, fazendo os filhos sofrerem, casamentos desastrosos, casamentos que não deveriam ter acontecido. E eu dizia, Senhor, me livra disso. Eu cheguei à conclusão seguinte, Senhor, eu não sei escolher. Eu disse para Deus isso, Senhor, eu não sei escolher. Quem será essa pessoa? Então me ajuda, Senhor, escolhe por mim. Não me deixa ficar enganado. E eu cheguei a namorar uma moça durante 9 meses, em casa, cristã, serva do Senhor, porque eu não aceitava namorar que não fosse desse jeito. Mas Deus falou comigo, não é essa, meu filho. Ela é uma boa moça, mas ela não serve para o chamado que eu tenho na sua vida. Eu tenho outra. Eu dizia, Senhor, que outra é essa? E aí já tem aquele gostar, né? Porque alguém que namora alguém 9 meses, gosta da pessoa, é lógico, né? Ela também gostava de mim. Eu, Senhor, como é que eu faço para dar um ponto final nisso, sem machucar, sem deixar a moça, sabe, entristecida, e também a família, porque também a família cristã. Irmãos, e isso era uma grande confusão dentro de mim, até que um dia Deus mostrou quem era, e não foi a minha 13ª namorada, foi a segunda, foi a Raquel. Para a Raquel eu era o primeiro, ela nunca namorou ninguém, também não tinha nem idade, né, irmãos? Ela estava com 14 para 15 anos, não tinha namorado ninguém mesmo. De vez em quando eu brinco com meu filho John, eu falei, John, esse arruma uma moça para namorar que nunca namorou ninguém. Quem aqui gosta de carro 0 quilômetro, irmão? Eu gosto. Mas interessante que nos primeiros dias que eu estava namorando com a Raquel, Deus me deu uma certeza de que ela era a pessoa que Deus tinha preparado para mim. Mas por que Deus me deu essa certeza? Porque eu orava constantemente, querido. Eu pedia a Deus toda hora, Senhor, não me deixa namorar errado, Senhor, não me deixa casar errado, Senhor, não me deixa fazer uma coisa, porque família mal formada é o troço que vai fazer sofrer todo mundo para o resto da vida. Eu entendia que casamento para crente era de uma vez só, não podia ser 2 vezes. Eu entendia que casamento de cristão era, sabe, até que a morte nos separe mesmo. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós vivemos hoje num tempo em que muitos cristãos estão perdendo a sua identidade com Deus. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que nós não podemos, sabe, edificar novamente sobre aquilo que nós já mesmo destruímos com Cristo. Pensa bem, pensa em alguém que servia, por exemplo, a demônios no espiritismo, né?
E a pessoa estava lá, servindo a demônios, e lá tem aquelas casinhas, aqueles gongás, né, que são levantados, aonde ali se colocam aquelas imagens. Em algumas vezes eu tive a oportunidade de acompanhar irmãos e irmãs que estavam sendo libertos dessa escravidão de demônios, né? E eu os vi quebrando e os ajudei a quebrar muitas daquelas imagens. Você imagina alguém que foi liberto disso, voltando a edificar aquelas casas e voltando a comprar com o seu dinheiro novas imagens e colocar de novo as imagens ali e começar a colocar oferenda para essas imagens. Você diz assim, que horror! Você diz que coisa louca alguém fazer um negócio desse. Irmãos, tem muito crente fazendo isso hoje, não com as imagens, mas voltando a velhos hábitos, a velhos comportamentos, dos quais o Senhor lhes havia liberto, mas a pessoa está voltando àquela velha prática. Justamente foi isso que Paulo estava dizendo aqui aos Gálatas. Não deixem que essas pessoas enredem vocês a acreditarem que vocês vão salvarem-se a si mesmos. Que se vocês guardarem a lei de Moisés, se vocês andarem segundo as normas da lei, vocês estão garantidos na sua salvação. Isso é um engano. Porque a palavra de Deus diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também tendo crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu vejo cristãos hoje que acham que se justificam porque vão à igreja uma vez por semana. Se justificam porque cantam louvores a Deus na igreja. Se justificam porque, vez por outra, ouvem uma mensagem ou leem um texto bíblico. Se justificam porque participam de alguma coisa na igreja, algum ministério, enfim, servem a Deus em alguma área da igreja. Parece que isso vai servindo-lhes de justificação. A única coisa que nos justifica, queridos, é quando nós morremos juntamente com Cristo, no que tange a nossa velha natureza, para que possamos viver com Ele todos os dias em novidade de vida. Isso é o que nos justifica. Não é uma atitude humana, às vezes, tem gente que acha que está comprando o céu. Irmãos, no Antigo Testamento, aliás, na Idade Média, na idade do obscurantismo, né, quando a igreja andou por caminhos completamente, afastados do caminho de Deus, houveram homens que acharam que porque tinham dinheiro, eles podiam comprar um lugar no céu. E foi naqueles dias que alguns pagaram para comprar um lote no céu. Principalmente os poderosos daquela época, né? Gente que tinha dinheiro para gastar, eles então estavam garantidos, porque eles iam até a igreja e lá encontravam líderes totalmente, desprovidos de comunhão com Deus, que lhes oferecia a oportunidade de comprar um lugar no céu, até para quem já tinha morrido, tá? Se sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio morreu sem Deus, vem aqui, faz um pagamento de uma indulgência na igreja, e com isso você vai estar garantindo a salvação do seu ente querido que já se foi. Irmãos, isso está acontecendo em nossos dias, não com relação ao céu, mas com relação à terra, o que é muito pior. Gente que está querendo comprar de Deus as bênçãos aqui e agora. Gente que está tentando comprar de Deus um lugar na sua presença. Sabe aquela cutucada que a mãe de 2 discípulos de Jesus deu em Jesus, né, dizendo assim, ô Jesus, quebra o galho dos meus 2 filhos aí, quando tu estiveres lá na eternidade, assentado com o teu pai, não dava para colocar um dos meus filhos à tua direita e outro à tua esquerda? Irmão, se aquela mulher tivesse dinheiro, ela tinha tentado corromper Jesus. Porque tem gente que acha que por amizade, tem gente que acha que por proximidade, afinal de contas, eles eram discípulos de Jesus, estavam ali vivendo com Jesus, próximos de Jesus, e a sua mãe achou que um empurrãozinho dela, pronto, já estava tudo resolvido. Irmãos, não tem empurrãozinho, não tem proximidade social.
não tem recurso financeiro, não tem religiosidade, não tem culto de domingo, não tem semana do projeto de vida que resolva alguém que está voltando a praticar aquilo para o qual o Senhor lhe limpou e lavou o seu coração. Só que hoje tem muita gente vivendo assim. Nós devemos nos lembrar, querido, que a vitória que nos foi prometida em Deus, neste mundo, essa vitória tem a ver e está diretamente ligada à nossa fidelidade e perseverança em Cristo Jesus. Quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, no versículo 9, Mateus 24, 9. Irmãos, olha esse quadro aqui de Mateus 24, 9, e vê se você não concorda comigo que nós estamos passando, esse filme está em cartaz nos nossos dias. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Incrível como hoje, no século 21, na era da tecnologia, ainda tem tanta gente sendo perseguida e morta, simplesmente pelo fato de dizer que é um cristão. Versículo 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Será que nós temos vivido dias de escândalo? No meio político, evangélico, liderança no Brasil? Será que temos vivido dias de escândalo? Será que temos vivido dias em que as pessoas, por causa desses escândalos, estão traindo e odiando uns aos outros? Porque muita gente pensa assim, se eles são liderança, podem e fazem, porque eu também não posso fazer. Tem muita gente hoje que sai com uma arma para a rua, querido, para fazer um assalto, porque ele pensa o seguinte, se eles assaltam lá sem arma, por que eu não posso assaltar com arma? Somos assaltantes do mesmo jeito, a diferença é o método. Tem muito marginal hoje, muita gente roubando e matando, e quando ele é preso, ele dá entrevista e diz assim, se eles lá em cima podem fazer, por que eu não posso fazer? Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Será que tem falso profeta hoje, irmãos? Difícil é saber quem é o verdadeiro, né, irmão? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Será que a gente tem visto isso, o amor se esfriando? Como, né, irmãos? Pais que não estão mais ligando para os seus filhos, filhos que estão abandonando os seus pais, amigos que estão traindo os seus amigos, casais, né, que nem parece que algum tempo atrás estavam em cima de um altar, trocando juras de amor, mas agora estão odiando uns aos outros e querendo um matar o outro, e de fato, às vezes, a morte acontece. Todo dia na televisão você vê alguém que matou alguém, mas foi por amor. Você imagina se não fosse por amor, o que faria? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Mas olha o que diz o versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, a grande palavra de hoje, na vida de todo crente, é a palavra perseverança. A grande palavra hoje que determina quem vai vencer e quem vai perder é essa palavra. Não é quem está na igreja física, apenas. Porque se você olhar as palavras que Jesus disse para João, lá no Apocalipse, quando ele disse, o Senhor disse assim, João, tem aqui uma vara para você medir, vai lá e mede o altar da minha casa. Não mede mais nada, só o altar. Não meça o átrio exterior, não meça, não me interessa. Porque muitos gentios vão pisar dentro da minha casa. Vai ser dado a eles que pisem nos átrios da minha casa.
mas eu quero que você volte a sua atenção somente para os que vão estar me adorando no altar. Esses são os que me interessam. Você já reparou que toda semana do projeto de vida que a gente faz, o dia que vem menos pessoas, qual é? A sexta-feira. Porque na segunda, a gente clama a Deus por emprego, né? E por vitória na vida profissional. Na terça-feira, a gente pede a Deus saúde para o nosso corpo físico e unge toda a igreja. Na quarta-feira, nós clamamos a Deus que nos dê recursos financeiros no meio de uma crise, né, irmão? Quem não precisa, né? Na quinta-feira, a gente clama a Deus pelos casamentos. E a gente sabe que a praga do divórcio hoje está batendo na casa do povo de Deus. Então a igreja está consciente de que precisa buscar a Deus pelo seu casamento, pela sua família. Mas quando chega na sexta-feira, irmãos, aí só tem uma coisa: a nossa vida espiritual, a nossa vida de relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou. Eu não preciso ir lá, não. Tem gente que até pensa assim: bom, eu não vou, porque justamente por causa disso, porque Deus me conhece, Ele sabe que eu não presto mesmo. Então o que eu vou fazer lá? Queridos, eu não quero julgar ninguém, longe de mim, não tenho a menor condição de fazer isso. Mas é uma realidade que essa sexta-feira, de todas as semanas, a sexta-feira é que vem menos pessoas. Aí eu pergunto, se eu digo sempre à igreja, todas as vezes eu falo isso, que a sexta-feira é o dia que comanda todos os outros dias. Por quê? Porque se você não estiver bem no seu relacionamento com Deus, como é que vai ser as outras áreas? Será que elas vão dar certo? Se você não tem, sabe, a aprovação de Deus sobre a sua vida, como é que você vai ter bênção nas outras áreas? Porque a palavra de Deus manda a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas que a gente fez segunda, terça, quarta e quinta serão acrescentadas. E eu louvo a Deus pela sua vida hoje aqui. Eu não quero julgar os irmãos que não vieram, porque eu sei que tem alguns irmãos que não têm condição de estar hoje aqui, se não estariam. Eu não quero fazer esse julgamento, longe de mim esse julgamento. Mas eu quero mostrar para a igreja por que sempre, todas as sextas-feiras, é o dia do problema. Porque tem engarrafamento. Porque a sexta-feira é mais difícil. Não, irmãos, não é só por causa disso. É porque há muitos crentes que ainda não entenderam a importância da sua vida diante de Deus. Ele acha que se vem à igreja no domingo, participa da semana, vem uns 2 ou 3 dias, né? E se ele já tem aquela, vamos dizer assim, aquele compromisso religioso com Deus, basta. Deus anda à procura de verdadeiros adoradores. Gente que o adore em espírito e em verdade. São esses que o Pai busca para seus adoradores. Essa semana do projeto, queridos, ela não serve como amuleto da sorte, não. Inclusive, eu tenho que falar bem sobre isso à igreja, até com os que não vieram, porque se alguém está pensando que a semana do projeto de vida funciona como patuá na sua vida, querido, amuleto da sorte, né, pé de coelho, ou qualquer coisa semelhante, eu quero dizer para você que não funciona. Na verdade, essa semana, ela tem a ver com a nossa gratidão a Deus. Eu falei isso durante um mês, quando convoquei a igreja para oração, e para essa semana, eu disse o seguinte: irmãos, olha, a nossa gratidão a Deus deve ser o motivo que vai nos conduzir, nas 5 noites dessa semana, a estarmos juntos na casa do Senhor.
Sim, vamos colocar diante de Deus os nossos projetos. Há coisas aqui que nós ainda estamos aguardando acontecer. Há coisas que já aconteceram, pelas quais nós estamos gratos ao Senhor. Mas eu deixei bem claro, igreja de irmãos, o motivo número 1 é você perseverar na presença de Deus, adorar a Deus, buscar a Deus e agradecer a Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Porque nesse dia, querido, que nós priorizamos o nosso relacionamento íntimo com Deus, que é a sexta-feira, deve ser o principal dos dias. Porque nesse dia que nós buscamos as coisas lá do alto, quando a palavra de Deus diz, cuidado para vocês não buscarem somente o que é terreno, porque as coisas terrenas vão passar. Não busquem somente as coisas temporais, mas aquelas que são eternas. E eu percebo hoje, irmãos, é triste a gente saber disso, a gente constatar isso. Eu já falei isso até algumas vezes com a igreja aqui, que mesmo estando a igreja na Idade Média, vivendo nas que chamamos Idade das Trevas, aqueles homens ricos estavam dispostos a desprender grandes somas em dinheiro para comprar um lugar no céu. Hoje, a turma gasta dinheiro, mas para que seja alguma coisa aqui na terra. Tem gente dando oferta alta nas igrejas para conseguir casa, carro, casamento, cura de uma enfermidade. Pergunta hoje para esses crentes se eles dariam a mesma soma por um lugar na eternidade, no céu. A gente sabe que essa coisa não pode comprar. Mas as outras também não são compráveis. As outras também não são compráveis. Mas se alguém tenta comprar as coisas materiais com dinheiro, por que não tentaria comprar as coisas celestiais? Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém está interessado. Por isso você nunca vai encontrar um falso profeta oferecendo lugar na eternidade a troco de dinheiro. Sabe por quê? Porque não vai ter quem compre. Por total falta de interesse do mercado gospel. Mas quando você fala de objetos, de coisas, de valores materiais, humanos, financeiros, há pessoas que estão dispostas a pagar grandes somas em dinheiro. Enquanto a palavra de Deus, como eu disse ontem, né, aliás, eu falei na quarta-feira, diz que a igreja vai viver, sim, dos dízimos e das ofertas que o povo traz à casa do Senhor. Porque as bênçãos de Deus, queridos, visíveis, elas podem nos fazer bem. Quem não gosta de receber, né? Uma bênção material de Deus, que venha do Senhor. Amém. Glória a Deus, todos nós gostamos de receber. Olha, Deus abriu uma porta e eu consegui esse ano comprar o meu primeiro carro zero. Amém. Glória a Deus. Deus abriu-me uma porta e eu consegui comprar a minha casa própria esse ano. Louvado seja Deus, não tem nada de errado nisso. Deus me abriu uma porta e eu consegui um emprego que eu sempre orei, pedi a Deus, a porta se abriu e eu consegui. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem nada errado, irmão. Isso não é um problema. O problema é quando a gente coloca essas coisas em primeiro lugar, ao ponto de, numa semana do projeto, a gente se esforçar para chegar na igreja no dia em que essas coisas estão sendo tratadas, mas não valorizar quando se trata da nossa intimidade com Deus. E eu vou dizer uma coisa, eu não estou triste não, eu estou alegre, sabe por quê? Porque a nova vida do Colubandê é uma igreja fora da média. Porque reunir pessoas numa sexta-feira para buscar intimidade com Deus, como estamos aqui, não é qualquer igreja que reúne, não. Eu não estou triste, não, estou alegre. Sabe por quê? Porque a realidade aí fora é bem pior do que essa. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar hoje aqui dizendo, Deus, a minha vida diante de Ti é muito importante. O meu relacionamento com Deus é muito importante. Eu valorizo a minha intimidade com Deus.
É como cantamos hoje: estou no meu jardim. Eu tranquei a porta do jardim para ficar só eu e Deus e abrir meu coração. Eu venho regando as minhas sementes com minhas lágrimas, lágrimas de adoração. E é verdadeiro, né, irmãos? Muitas vezes a gente, para regar alguma coisa com Deus, a gente rega com lágrimas. Como diz o Salmo, aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. E tem muita coisa que a gente semeia com Deus que é com lágrimas mesmo. É orando, é clamando, é dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. É aquela mãe que ora pelos filhos, pai que ora pelos filhos, a esposa orando pelo seu marido, o marido orando pela esposa. Muitas vezes, irmãos, passando por situações difíceis, conjugais. Porque o mundo hoje, irmãos, não colabora para a união conjugal, não. O mundo que a gente vive colabora para separar os casais. Então, manter-se casado, fiel um ao outro, amando um ao outro, conservando o casamento, a aliança com Deus e a família, não é coisa para qualquer um, não. É para aqueles que realmente valorizam a bênção do Senhor na sua vida. Há pessoas no nosso meio, querido, que vão passar pela casa do Senhor sem nunca terem um relacionamento com Ele. Isso sim me entristece. Ao longo dos 22 anos que a nossa igreja tem, e agora no mês de março que vem, nós vamos completar 23 anos, né? Eu, quando começo a me lembrar de quantas pessoas passaram pelo nosso meio, estiveram aqui adorando a Deus, estiveram aqui cantando louvores, estiveram aqui ouvindo a palavra, estiveram aqui passando pelas águas batismais, estiveram aqui participando dos ministérios, mas hoje estão separadas de Deus e voltaram à prática das velhas coisas. E Paulo está dizendo naquele texto que a gente leu dos Gálatas: se eu torno a reconstruir aquilo que eu mesmo destruí, aquilo que com Deus na minha vida eu removi, eu estou sendo incoerente comigo mesmo. Outrora, porém, aliás, diz o versículo 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, eu sou transgressor de mim mesmo, da minha própria vida. Queridos, não reconstrua o que Deus removeu da sua vida. Se Deus removeu, é para não voltar mais. Se Deus tirou do teu coração, é para não voltar mais. Que nós clamemos ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, que Ele nos conceda a graça de perseverarmos na sua palavra, até completarmos a nossa carreira. Como disse Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Irmãos, essa é a vitória da igreja. E não sejamos enganados pelo príncipe deste mundo, nem pelo nosso próprio coração, porque o coração também é um problema sério, né, irmão? É muito crente enganado consigo mesmo, né? Com o seu próprio coração. Eu senti de Deus no meu coração. Será que é de Deus mesmo? O meu coração está me dizendo que eu tenho que fazer ou não fazer determinada coisa. É assim que tem muita moça casando com um rapaz que não é crente, muito rapaz cristão casando com moça que não é de Deus, porque sentiu no coração. A gente não tem que sentir no coração, não, queridos. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, você tem que dizer: Senhor, me dá força para te obedecer, porque a tua palavra é pavês e escudo. A tua palavra é o meu escudo, é a minha fortaleza. Sabe o que está acontecendo hoje, queridos? A palavra de Deus está sendo desvalorizada. São raras as igrejas, escuta o que eu vou dizer agora a você aqui. São raras as igrejas que dedicam o tempo que a gente dedica aqui à ministração da palavra de Deus. Raras. Em muitas igrejas hoje, o momento da mensagem não passa de 15 minutos. Sabe por quê? Se for mais de 15, o povo não quer, vai embora. Eles não querem palavra.
Eles querem cantoria, eles querem espetáculo de manifestações espirituais, gente caindo no chão. Eles querem alguma coisa extraordinária acontecendo. Palavra, pois nós somos lavados com água pura através da palavra de Deus. É quando a gente está deixando uma sujeira entrar no nosso coração, aí vem a palavra de Deus, joga uma água, enxágua e lava de novo. O sangue de Jesus já foi aspergido sobre a nossa cabeça. Mas hoje o que nos lava diariamente é a palavra de Deus. Quantas vezes você não estava para fazer um troço errado e pela palavra Deus falou com você e você foi alertado para não fazer? Quantas vezes você estava para tomar uma decisão errada, você ia se dar mal, e pela palavra Deus fala assim: meu filho, minha filha, não bota a mão nessa cumbuca não. Bem-aventurados aqueles que amam a palavra de Deus e que diz assim: Senhor, pode falar porque o teu servo ouve. Não é escutar com esse ouvido aqui não, é ouvir com o coração. Porque tem gente que até ouve, né? Fala aí que eu vou ouvir. Aí sai dali e não faz nada. Não, ouvir no sentido de escutar com o coração. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Deus não quer só o seu ouvido, Deus quer o seu coração. Tem gente que acha que já faz muito porque é dizimista. Deus não quer só seu dízimo, Deus quer o seu coração. Tem gente que acha que Deus já está suficiente porque ele vem à igreja uma vez por semana. Deus não quer a sua religiosidade, Deus quer o seu coração. É muito mais do que isso. E é por isso que nós estamos fechando essa semana com uma área espiritual, com o nosso relacionamento com Deus, que é a coisa mais importante da nossa vida. Porque se nós, como os Gálatas, começarmos a nos aperfeiçoar na carne, nós vamos perder tudo que é de mais importante na nossa vida. Irmãos, tem muita gente culta hoje, tem muita gente letrada, tem muita gente que tem um cabedal humano, né, excelente, mas eu digo a você que isso tudo é importante, mas nada é mais importante do que você ter um relacionamento íntimo com o teu Deus. Sabe por quê? Porque Paulo disse: eu tenho todas essas coisas, e eu considerei todas essas coisas como lixo, como refúgio, diante da oportunidade de Deus ter me dado a minha salvação em Cristo Jesus. Paulo chegou a um ponto da sua vida que ele diz: quer saber? Eu conheço a Bíblia toda, porque na época o que tinha de Bíblia era o Antigo Testamento, né? Eu conheço a Bíblia toda, eu já estudei ela toda, conheço os profetas, eu sou conhecedor das leis judaicas, eu tenho conhecimento suficiente, mas na verdade isso tudo para mim não basta mais, não serve para nada. Sabe o que ele disse? Eu decidi nada saber entre vós. Paulo começou a pregar de uma maneira completamente diferente. Antes ele pregava falando sobre todo o seu conhecimento judaico, né? Agora Paulo disse: você quer saber? Isso não serve para nada. Eu decidi pregar só uma coisa para vocês: a Jesus Cristo e esse crucificado. Essa é a minha mensagem. Paulo, todo dia que ele falava, Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E isso é o que interessa. Por isso ele ficou preocupado quando viu os Gálatas voltando para a lei, voltando para o Velho Testamento, voltando para as normas criadas lá pelos sacerdotes. Tinha um negócio no meio do judaísmo, irmão, que era complicado. Eles tinham uma lei escrita, né? E eles tinham uma lei moral, que era a tradição dos anciãos. Essa que o bicho pegava. Essa que era o bicho pegava. Imagina, né, no Brasil, nós temos a Constituição do Brasil, né? E nós temos uma série de leis que foram feitas depois da Constituição, que regula a Constituição. E o bicho não pega na Constituição não, mas na Constituição está tudo certo, ali está tudo bacana.
O problema são as leis complementares que são criadas depois por essa turma de político que está aí dentro do Congresso. Essas leis complementares é que arrebentam com a nossa nação. E os judeus tinham a mesma coisa, eles tinham a lei de Moisés, essa era intocável, essa era irretocável, perfeita. Mas a tradição dos anciãos, nessa Jesus bateu e bateu forte. Porque vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Porque vocês têm uma trave nos olhos de vocês, estão tentando tirar o cisco do olho do outro. Queridos, não deixe que uma trave entre nos seus olhos, e nem que um camelo entre dentro do seu coração. Conserva a tua vida com Deus. Satanás está tentando destruir você, sua casa, sua família, sua vida com Deus. Não deixe que isso aconteça. Que todos os dias da sua vida você diga: Senhor, eu preciso de Ti. Não me deixe andar enganado. E se o pecado bater a minha porta, me ajuda a colocá-lo para correr da minha vida. Porque eu dependo da minha comunhão contigo. Quando Adão e Eva pecaram, eles não só descobriram que estavam nus um com o outro, porque um olhou para o outro e descobriu que estava nu. Engraçado, antes não tinha esse conhecimento, né? Mas eles se esconderam de Deus. Tem muito crente hoje se escondendo de Deus, desviado aí do caminho, e uns até frequentando a igreja. Mas o envolvimento deles com a igreja é assim, sabe, o estritamente indispensável. Não conseguem se lançar nas mãos de Deus por completo, não conseguem. Porque há pecado fazendo separação entre eles e o seu Deus. Em nome de Jesus, que isso não aconteça na sua vida. Que tudo isso caia por terra. Que você seja um crente na essência dessa palavra, que você seja um cristão verdadeiro, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, que a qualquer momento que Jesus voltar no teu coração esteja cantando o hino, Maranata, vem Senhor Jesus, que você esteja aguardando esse dia, em nome do Senhor Jesus.